Olá, meu nome é Rony e eu irei explicar alguns tipos de funções e demonstrar alguns exemplos utilizando a linguagem PHP. As funções em orientação a objetos não há diferenciação entre procedimentos e funções, pois todos os blocos de código são chamados de métodos. No caso de Java, há o método main, que é o método principal utilizado na execução inicial do programa. Aqui está um exemplo de uma chamada de método utilizando a linguagem PHP. Neste caso, existe uma classe chamada ferramenta que possui um método chamado controle versão. Este controle versão retorna um vetor com 3 ferramentas de controle de versão: GitHub, Bitbucket e o GitLab. Logo abaixo, eu crio um novo objeto ferramenta e declaro uma variável chamada controle de versão que recebe o retorno da chamada ao método controle versão. Abaixo o resultado esperado, que é um array em PHP com os 3 valores retornados pela função. Procedimentos ou funções podem receber parâmetros que carregam dados. Estes dados serão manipulados apenas pelas instruções internas. Um parâmetro é uma variável definida no corpo do procedimento ou função que recebe um valor apenas quando o bloco é chamado. Aqui existe um exemplo de uma função em PHP que recebe 2 parâmetros. Esta função é responsável por somar 2 números e retornar o valor da soma. Neste caso, eu estou passando o parâmetro número 1 e número 2 na chamada da função, com os respectivos valores 10 e 12. O resultado esperado neste caso é 22. As boas práticas para a escrita de funções devem ser seguidas a fim de manter uma boa legibilidade e uma fácil manutenção de código. Aqui está listada algumas boas práticas que um programador deve utilizar ao escrever funções ou procedimentos. Em caso de orientação a objeto, os métodos. Fazer funções pequenas. Tornar as funções puras. Usar outras funções para automatizar e avaliar essas funções, a fim de confirmar que elas estão fazendo o que você espera. Se você não consegue entender a função, divida em pedaços menores, até que você entenda. Ok, vamos falar sobre paradigma funcional, de programação funcional. Esse paradigma é um paradigma que o processo de construção de software, em vez de usar objetos, e muitas vezes esses objetos carregam o estado, né, da nossa aplicação, ele usa, ele compõe as nossas funcionalidades apenas com funções, geralmente querendo sempre que elas sejam puras, né? Vou já falar o que são, né? E que isso evita que tenha o estado compartilhado, né, que nem os objetos que a gente tem no paradigma de orientação a objeto. A gente compartilha esses objetos e muta eles e vai mudando os dados dele. No paradigma funcional não, dado um dado, ele volta um dado novo, ele não muta aquele dado. Dessa forma a gente não tem dados mutáveis e nem efeitos colaterais e nem estado compartilhado. Ela é declarativa e não imperativa, e os estados da aplicação fluem através de funções puras, como eu falei. Contraste com a orientação orientada a objetos, onde o estado do aplicativo geralmente é compartilhado e colocado com métodos em objetos. Ok, aí o que é uma função pura, né? Uma função pura é uma função que, dada uma entrada, ela sempre vai ter a mesma saída.
e não tem efeitos colaterais. Uma função, por exemplo, que tem efeitos colaterais é uma função que conecta com um banco, ou então uma função que faz uma requisição HTTP ou HTTPS, e pode ter efeitos colaterais disso, por exemplo, sei lá, não tem internet, não conseguiu conectar por alguma coisa ou outra. Então, mesmo com uma entrada igual, a função pode ter resultados diferentes. Uma função pura não, uma função pura é sempre a mesma coisa. Por exemplo, a nossa aqui, dada essa array, sempre essa array vai voltar a 21. A gente tem aqui o código dela, mesmo essa soma, a nossa array, ela faz uma soma aqui, utilizando o reduce, né? Que também isso daqui é uma função composta, né? Vamos falar disso já já, onde ela pega o resultado, que no caso a primeira vez vai ser 0, e vai somando com cada um dos elementos da array. E aí no final ela soma todos os elementos, que é 21, né? E vai printar aqui true ou false, se isso for verdade. A gente pode rodar aqui. Aí beleza, ela printa true aqui, então tá passando os testes. Aí, bom, uma função não pura é uma função que tem efeitos colaterais, dado uma mesma entrada, ela pode não ter a mesma saída. Essa nossa aqui, por exemplo, que ela vai fazer uma chamada na API pública Newton, que é uma API que faz somas. Então, dada essa nossa funçãozinha aqui, que é 2 vezes 2 mais 2 vezes 2, a gente espera que venha 8, né? A gente faz aqui a chamada com o HTTPS nativo do Node mesmo, para ser só rodar, ficar facinho. E aí a gente pode ter dois resultados, olha só. A gente pode ter o resultado que deu tudo certo, ele vai printar aqui e vai ver se o resultado é 8 mesmo, se der true. Ou não, ele pode dar que deu um erro aqui, porque qualquer coisa, qualquer erro de conexão, ou então mandei um parâmetro errado. Opa. Vamos rodar aqui. Aí beleza. Aí ó lá, demorou até um pouquinho, né? Porque foi aí, ó lá, o resultado foi 8, a expressão foi essa aqui, a operação é essa simplify, né? Que é só de coisas simples, porque essa API aqui faz várias coisas complexas também. Aí olha só, se eu desligar a minha internet, desconectaram, agora eu tô sem internet. Tô sem internet agora. Essa função é a mesma coisa. Vai dar erro, olha só. Get pois é, not found. Mesma coisa, só que resultados diferentes. Vou conectar de novo. Nossa. Aí composição funcional é quando uma função recebe outra função como parâmetro, ou então uma função tem como resultado ou retorno outra função. É uma forma da gente ter uma composição da nossa ideia através de funções. Aceitar parâmetros como funções, por exemplo, no map, no filter e no for each e no reduce também do JavaScript, que também é implementado em várias linguagens aí, que tem esse paradigma funcional também. Essas funções, elas recebem como parâmetro outras funções que elas interagem nos itens de uma array. Então, para cada, por exemplo, nesse exemplo aqui, vamos lá nesse exemplo aqui do map, a gente tem essa array aqui de usuários, e aqui no exemplo do map a gente quer que o resultado esperado é só o nome dos usuários. Então a gente tem aqui uma função que recebe um usuário e retorna um usuário.name. Aí olha só, a gente tem aqui usuários.map, que é uma função da array nativo do JavaScript, e passa essa função. Pode ver que a gente não está chamando ela tipo assim, a gente está só passando a assinatura dela, que aí vai vir essa função mesmo, em vez do resultado dela.
Aí a gente passa essa função e o que o map vai fazer? Para cada um desses elementos, ele vai passar esses objetos aqui da array. E eu vou trazer só o ponto name, né? Vai vir o Rafael aqui, por exemplo, o resultado esperado é Rafael, Rony e Gabriel. Eu transformei essa array de objetos numa array de strings, só com os nomes, e o resultado esperado é esse. E e aqui também tem um de filter, que é um exemplo legal também, que é um exemplo que essa função aqui, ela não retorna um resultado que nem essa, que retorna uma string. Ela retorna, na verdade, uma função a partir do parâmetro que eu dei. Qual que é o parâmetro? Eu falo, tipo, retornar pelo nome. Eu quero pegar o usuário, o primeiro usuário que tem esse nome. Aí eu passo aqui, por exemplo, retornar pelo nome com um parâmetro aqui, Rafael, e aí, só que no meu retorno eu retorno uma função que está esperando esse Rafael aqui no nome. E aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma outra função que o resultado esperado fosse o Rony, por exemplo. A função que vai ser retornada vem a partir do parâmetro. Assim, essa ideia de composição de funções. Esse aqui é o exemplo de filter, né? Aí deixa eu rodar aqui o scriptzinho. Aí olha só, aqui o resultado que veio foi Rafael, Rony e Gabriel, o resultado esperado Rafael, Rony e Gabriel. E no do filter veio true também, que o resultado esperado pra gente era 1, que é o ID do usuário Rafael. E é 1 mesmo, e deu certo. E essas funções são puras também, né? Sempre com o mesmo resultado, com o mesmo parâmetro, elas vão dar o mesmo resultado, elas não têm efeitos colaterais. E é isso. Valeu.